esse empate do Palmeiras com o Santo André aí não desce, né, cara? Ficou esse gol que a gente tomou aí, 88, foi muito sacanagem, né? Pô, vacilo total da defesa aí, tomar um gol desse aí, cara. O cara sobe sozinho e cabeceia tranquilamente, escolheu ali onde ia jogar a bola e tudo. Não dá pra tomar um gol desse aí, né? Quando surge o Alviverde, eu sujo aqui para falar do Palmeiras. E eu quero ver aí o que a imprensa tá falando, porque será que só eu que vi isso aí? Não dá pra aceitar um gol desse aí. O Abel tem que soltar os cachorros aí, né? No vestiário aí, soltar os cachorros aí, porque foi ridículo esse gol aí. Não pode tomar um gol dessa forma. Dessa forma aí. Se o cara driblasse 3, 4, fizesse um gol, chutasse um canudo lá, um gol, saísse cara a cara e tudo, mas bola parada, todo mundo preparado na área ali. Você deixar o cara subir no segundo pau e escolher o canto ainda. Pô, o cara subiu, escolheu, tocou e saiu pra comemorar. Jogou, já sabia que era gol, já foi comemorar. Não dá, tem que ter um cabeçudo ali pra subir e cabecear essa bola pra fora ali. Não dá. Jean Oddi, Mário Marra, Paulo Calçade, timaço do Linha de Passe nesta segunda-feira, começando pelo Campeonato Paulista. Palmeiras levou o empate no fim, Jean. Enfrentou o lanterna do campeonato, o Santo André. Vinha bem, fez 1-0, criando oportunidades para até matar o jogo. Tinha o Flaco Lopes como principal personagem. Meteu o gol do Palmeiras, teve outras oportunidades, saiu aplaudido pela torcida, acabou levando o gol no fim. Bem-vindo. Pois é, Paulo, boa noite para você, para o Marra, Calçade. Então, eu acho que assim, nesses jogos de campeonato estadual, dessas fases de grupo de campeonato estadual, a gente sempre tem alguma dificuldade para atribuir relevância ao resultado, aos pontos conquistados, o que vale você ganhar os pontos, o que vale você perder os pontos. Então, em geral, a gente olha para outras coisas. Mas, só para não deixar de falar disso, eu acho que assim, a relevância desses 2 pontos perdidos é que, caso vencesse, o Palmeiras se encaminharia bem para essa liderança geral, que ainda é do Palmeiras do ponto de vista dos pontos perdidos, sim, mas se encaminharia ainda mais fortemente para uma liderança geral, que aí dá aquela vantagem em semifinal e de jogar em casa, depois eventualmente numa final poder jogar a segunda em casa. Então acho que assim, a relevância é essa. Do ponto de vista do jogo, eu acho que foi muito legal. Mais um gol do Flaco Lopes. Então é claro que para um centroavante fazer gol, jogo atrás de jogo, é importante, ainda mais para um cara que eu acho que sofria um pouco pela falta de confiança. Ele poder fazer um gol atrás do outro é importante, ajuda, né? Ajuda na fase, ajuda no crédito com a torcida e tudo mais. E o Caio Paulista, né? Que já tinha gente, não, o Caio Paulista, olha lá, não vai jogar nada no Palmeiras, não vai ter oportunidade e tal. E no fim fez um belo jogo ali, atuando como atacante aberto pelo lado esquerdo, trabalhou muito bem com o Piquerez, foram as coisas positivas. De negativo, aquilo que eu acho que vem sendo já há algum tempo um problema do Palmeiras na comparação com o próprio Palmeiras, tá? Porque não é que o Palmeiras sofra demais defensivamente, mas é um time que já desde a metade da temporada passada concede muito mais oportunidades aos seus rivais do que concedia na melhor fase, naquela fase em que a sua defesa era praticamente intransponível. Então assim, ok, o gol do Santo André até sai num momento já no final do jogo, Santo André não tinha feito quase nada no segundo tempo, mas o Everton tinha acabado de fazer uma grande defesa. Então, acho que é esse um ponto, vamos dizer, de atenção do Palmeiras aí, me baseando, claro, no jogo de hoje, porque acho que tem coisas de elenco para você olhar que são mais relevantes até do que isso, mas me baseando no jogo de hoje, acho que é essa questão defensiva aí. Tudo bem, Marra? Fala, Paulo, prazer estar com você, Calçade, Jean, fã de esportes. Para não repetir o que o Jean disse, eu acho que é tentar ver com olhos de avaliações do Abel, né? A tentativa de cada vez mais abrir os laterais, né? Piquerez sendo um zagueiro lateral pelo lado esquerdo, com o Caio tendo mais liberdade para atacar, atacando bem mais. A mesma coisa acontecendo pelo lado direito, o Zé Rafael cada vez mais perto de ser um 10, como a gente já viu no Bahia. Mas, sinceramente, eu acho que o Palmeiras, em algum momento do jogo, no início e no fim, não estava muito concentrado. No início, o Santo André poderia ter feito o gol, inclusive. Depois recupera a concentração, domina a partida, e aí a gente poderia estar falando aqui de um 3-1, algo assim. Mas não fez os gols e na reta final baixou a concentração de novo. E o Santo André tinha muita coisa que lutar em campo. E faz um gol. Mas pesar na avaliação? Não. Sinceramente,
acho que não vem ao caso pesar a avaliação. E nessa questão de usar, inclusive, o campeonato estadual para fazer algumas experiências e não só para jogos que vêm a seguir no próprio campeonato estadual, outras competições que o Palmeiras vai passar a disputar, mas pensando na temporada, parece que tem sido também o objetivo do Abel, já que, assim, é de novo importante a gente ressaltar, o Palmeiras não tem um elenco tão vasto, tão preenchido, como são os elencos de outros pesos pesados do futebol brasileiro, né, Paulo Calçade? É isso aí, Andrade. Boa noite a todos. Eu acho que o jogo eu vejo por esse ponto. Uma coisa é analisar resultado, e ele é importante, a outra é analisar o que o treinador está tentando fazer. E é diferente uma equipe da outra. Tem equipes que você precisa analisar o resultado, outras que você precisa analisar qual é a ideia do treinador. A gente está falando do campeão brasileiro. Sim. E um campeão brasileiro que tem um monte de título antes desse. Então é um outro patamar, né? Você parte de uma outra forma de analisar o contexto desse jogo. Eu vejo que o Abel está tentando aqui, nesse caso, hoje ele tentou ampliar a participação do elenco, ela é muito importante, tem mais gente jogando, por exemplo, Veiga ficou no banco, fica aqui no banco, aí você olha defesa com 3, meio de campo com 3, com Fabinho, com o Rios e com o Zé Rafael mais solto, solto e mordendo lá na frente, né? Essa capacidade também que melhorou como primeiro volante a temporada passada. Então ele que faz esse papel de chegada é um cara que sem a posse, e é fantástico ver isso, né? O desenvolvimento disso no Palmeiras que já vem de muito tempo, mas é bacana observar. Acho que o Zé Rafael é um personagem importante deste Palmeiras do Abel, e no momento mais difícil ele muda de função e posição, vai muito bem, foi o ano passado. E agora ele tem tudo para voltar, pode ser o Aníbal jogando por ali, o Zé Rafael mais adiantado. Vamos ver o clássico contra o Corinthians, que pode esclarecer, talvez dar uma luz. Mas é o Abel usando o sistema, que não é desconhecido pelo time, colocando mais jogadores nesta forma de jogar, mexendo com o elenco, né, rodando, e ainda tendo em 2024 talvez o ano do Flaco Lopes. Tem tudo para ser o ano do Flaco Lopes. Diferentemente de outros que talvez ele esteja conseguindo dar sequência para um jogador que finalmente, isso é uma possibilidade real. Se vai acontecer ou não, temos que esperar dezembro. Mas é uma possibilidade de finalmente Flaco Lopes estar super à vontade no Palmeiras e ser o jogador que o Palmeiras precisa num ano que o Endrick vai voltar e cabeça no Real Madrid, vamos ver até onde vai o Endrick. E ele tem mostrado muito boa técnica, né? O Flaco Lopes. Quando ele chega no Palmeiras, e o Palmeiras pagou caro por ele, aí, assim, né, oscilou muito, até chegou a ter lá o embalo de 2, 3 jogos marcando, aí no quarto não marcava, no quinto não marcava, voltava para o banco de reservas, o torcedor pensava, né, não era aquilo que a gente esperava. Mas, de repente, esse processo de amadurecimento, e o Abel é craque nisso, já provou, né? Esse processo de amadurecimento tenha feito tão bem a ponto de o Flaco Lopes chegar no início agora de 2024 dando o seu melhor ou perto disso. E o Abel sempre bate muito nessa tecla, né? E ele lembra sempre do Veiga, de jogadores que levaram um tempo até começarem a render tudo que renderam. E acho que essa é uma máxima que deveria valer para todo o clube brasileiro, né? Aqueles que desistem de um jogador depois de uma temporada, às vezes amargando um prejuízo que não faz sentido. Então, assim, esse é um jogador que não é o River Plate queria ele. Ele mostrou essa boa técnica quando ele chegou, mas acho que de fato... Aí o que aconteceu? Eu me lembro, ele perdeu um gol cara a cara contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, ali muito no começo da trajetória dele, aquilo de alguma maneira marca aquele início dele, né? Tira um pouco talvez da paciência do torcedor, que já não costuma ser das maiores. Era uma semifinal de Libertadores. Era uma semifinal de Libertadores, estamos falando do jogo de ida, né? Em que o Atlético Paranaense até joga melhor que o Palmeiras, mas ele tem aquela chance clara, desperdiça, aquilo acho que acaba pesando um pouco, e ele até deixa de ser escalado, acho que porque o Abel vê também o contexto em que ele está inserido, mas o Abel jamais desistiu do Flaco Lopes e deixou isso muito claro, inclusive, no começo do ano. Ele está fazendo os gols dele, talvez, aí até para fazer um link com o que o Calçade falou, desse meio campo com 3, talvez eu acho só que a escolha sobre a escalação dele ou não, agora nos grandes jogos, na hora que você tiver embates maiores, seja um clássico contra o Corinthians, que é um embate maior mesmo numa fase de grupos de Paulista, sejam os jogos decisivos, seja uma decisão tática que vai determinar se ele joga ou não. Por que eu estou falando isso?
Porque esses 3 do meio, com o Aníbal entrando no time, eu acho que esse cara vai logo garantir uma vaga de titular. Pode ser que isso que ele está fazendo e que ele fez hoje com o Fabinho, então o Aníbal, Zé Rafael e Richard Rios, se torne uma alternativa muito constante para o Palmeiras enfrentar os seus adversários. E aí, teoricamente, com os 2 alas, vão sobrar 2 caras lá na frente. O Endrick volta. O Veiga não sai do time. Então pode ser que você tenha esses 3, vamos dizer, volantes, ainda que eles tenham capacidade de criação e tudo mais, e aí o Veiga jogando com o Endrick como atacante, e o Flaco Lopes pode até dançar nessas escolhas para alguns jogos, mas eu acho que é muito mais uma questão tática do que uma questão técnica ou psicológica, porque aí seria muito pior para o Palmeiras, para o Flaco Lopes. Então vai ter jogo que ele vai querer ter o centroavante, vai ter jogo que talvez ele não queira ter o centroavante, e aí também para ele de positivo fica o fato de que, como o Palmeiras tem pouquíssimos atacantes confiáveis hoje, né, que é aqueles caras que você olha e fala, esse cara pode entrar e... É importante para ele também ter uma alternativa que de repente não vai começar jogando, mas que ele vai poder colocar no time. Então acho que, de qualquer forma, ele emendar essa sequência de gols, acho que é um dos vice-artilheiros do Paulista nesse momento, é positivo bastante para o Palmeiras. E ele está numa situação delicada, que certamente ele saberá conduzir, o Abel. Porque o Endrick tem limite. Em tese, o Endrick voltando como jogou até a final da temporada passada, você não tem dúvida. Só que, diante da possibilidade de desenvolver o Flaco Lopes, você joga com o Endrick e deixa o Flaco, depois vê o que acontece, isso é perigoso, ou você vai desenvolvendo o Flaco Lopes, se sentir que ele vai entregando cada vez mais, você pode jogar com os 2, mas em alguns momentos você vai ter que falar, você fica. E aí é você quem? Você pra quem, né? O Endrick, vou dizer isso pra quem? Ou o Flaco, porque o Flaco é o seguinte, o Flaco é teu jogador, o Endrick não é mais. Daqui a pouco não. Claro que o resultado em alguns momentos fala mais alto, preciso ganhar esse jogo. Mas olhando por uma perspectiva assim diferente, maior, você precisa do Flaco desenvolver, porque ele é o futuro. Eu tô curioso para domingo. Porque o Endrick já deve estar à disposição, e aí, né, todas essas opções, alguns jogadores até poupados pelo Abel e tal, mais frescos, pernas frescas para domingo, eu já estou curioso. O Flaco Lopes ele tem uma característica que no elenco do Palmeiras quem tem é o Gustavo Gomes, né? Ele ganha todas no alto. E ganhar no alto pode ser que ele ganhe jogos, assim. Ele ganhou alguns jogos assim. Então eu acho que para um início, é claro, né, Paulo, a gente não sabe como é o dia a dia, a gente não sabe como vai chegar o Endrick. Pode ter um abatimento. E pode ser também uma questão dele enxergar uma certa hierarquia no elenco. Né? Assim, você estava lá, não conseguiu, que você tentou, né, a classificação para a Olimpíada, mas segura um pouquinho, porque eu estou fazendo um trabalho. E pode ser que não. Pode ser que seja utilizado de outra forma para segurar o Flaco Lopes. Olha, esse cara aqui é maior que você já. E eu preciso que você continue trabalhando. Mas eu não estou olhando para eu estou olhando para dezembro. É de fevereiro a dezembro. O Palmeiras ganha um jogador no elenco, com esse início de campeonato, que talvez nem mesmo o Palmeiras soubesse que ele estava lá dentro. É um cara muito forte na bola alta. Hoje foram 3, 4 bolas lá no alto, em que, assim, nem parecia que tinha zagueiro. Muito boa colocação, né? Leitura de onde a bola vai cair. E quem fazia isso no Palmeiras era só o Gustavo Gomes. E acho que tem uma outra coisa positiva nisso tudo, que a gente está falando de um Endrick que, embora se autodefina, nessa cadeira aí do Marra, ele fala, não, eu sou centroavante, mas embora ele se defina assim, não é o que ele foi na reta final do Brasileiro, em que ele definiu o título do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras. Então, acho que assim, isso é muito positivo para o Flaco Lopes, porque não é que nós estamos falando de 2 centroavantes, 2 caras de área, que ou joga um ou joga outro. Porque muitas vezes acontece, e eu acho que é normal que aconteça. Quando você tem 2 centroavantes, você vai ter que escolher entre um e outro. Não é o caso do Endrick. A gente viu como que o Endrick resolveu e definiu o Campeonato Brasileiro. Não foi jogando como um centroavante de área, como um cara de referência. E mais, acho que o Palmeiras, se você olhar para em 75%, talvez até mais, dos jogos do futebol no Brasil, ele não precisa, pode ser que o Abel queira, mas ele não precisa jogar com esse esquema que eu falei o Aníbal, Richard Rios e Zé Rafael, com o Veiga e mais um atacante. Não, ele pode escolher 2 desses 3 volantes, e aí ter o Veiga
e ter o Endrick com o Flaco Lopes. Então, talvez hoje seja até o time mais normal, o mais comum para o Palmeiras, né? Na hora que ele olhar para todo mundo, quem está bem, quem não está bem, talvez ele escolha esse time com dois dos três, e aí vai ser uma decisão difícil para ele. Ele tem a coisa da hierarquia, então o Aníbal acabou de chegar. Por mais que sejam impressionantes as partidas do Aníbal Moreno até aqui, ele acabou de chegar e a gente sabe que o Abel tem essa hierarquia para começar a colocar os jogadores. Basta ver o Estevão, né, que fica lá sentadinho no banco, muito torcedor quer ver o garoto jogar como queriam ver o Endrick. Aconteceu com o Endrick. Mas ele está lá no banco, o Luiz Guilherme não vem fazendo bons jogos, mas é o cara que entra jogo após jogo. Então, sim, acho que o torcedor também aprendeu a entender que o Abel tem um método de trabalho do qual, aliás, o torcedor não pode se queixar. É parte do sucesso da relação dele com os jogadores, né? É que ele é fiel a uma ideia de trabalho. Perfeito. Os caras sabem, não, ele faz desse jeito, já deu certo, vai continuar dando certo. E o Palmeiras vai ganhando elenco, né? Você está falando, eu estou lembrando do Mike, daqui a pouco tem Dudu. A gente conseguiu aí tomar esse gol, né, aos 88. E agora é aguardar para ver o que vai acontecer, né? Falando nisso, será que o tal do centroavante vai chegar aí? Porque disseram que vai ter um centroavante aparecendo aí. Será que é verdade essa conversa? Será? Será que não veio aí o menino aí só por causa do Bruno Rodrigues? Será que não? Foi só questão do Lázaro? Que é mais ou menos o estilo do Bruno Rodrigues, né? Você vê que ele lesionou para ficar um tempo fora, aí aparece aí misteriosamente o Lázaro. Vamos aguardar para ver, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal. Você acha que vem algum centroavante? Coloca aí embaixo, eu quero saber a sua opinião. Olha aí, ó. Mais vídeo para você clicar e continuar acompanhando a gente aí. Avante palestra!